Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira de retomada dos trabalhos, pensando no duelo de quinta-feira, penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O que ainda está em jogo no Brasileirão? A reta final, a importância para os jogos contra o Corinthians, informação sobre venda de ingressos. Depois do empate diante do Ceará, o Cruzeiro agora tendo duas últimas rodadas aí para se despedir de forma mais do que honrosa nesta temporada do Campeonato Brasileiro. É o Botafogo na quinta, o Santos no domingo. Os preparativos agora serão intensificados para os duelos com o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Situação de Arroio, situação de Caio Jorge. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia neste domingão, começando com um recado aí. Último momento para você comprar produtos GoCase. Vamos lá. Cruzeiro empatou com o Ceará, sem chance matemática de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas tem duas partidas ainda, como o próprio Leonardo Jardim disse, chegar pelo menos na terceira colocação. E o Cruzeiro tem chance de ser vice-líder. Claro que vai depender de resultados do Palmeiras. O Palmeiras nas duas últimas rodadas enfrenta o Atlético Mineiro, aqui em BH, e depois o Ceará lá no Castelão, em Fortaleza. O Cruzeiro é o Botafogo na quinta, e depois, no domingo, o duelo diante da equipe do Santos, na Vila Belmiro, o Santos jogando a permanência. O Botafogo, adversário do Cruzeiro, que empatou hoje com o Corinthians fora de casa e vem aí para este compromisso depois de uma certa pressão, mas o Botafogo ele acabou reagindo na Série A do Campeonato Brasileiro e hoje briga ali por uma vaga no G5. Com um empate, inclusive, o Botafogo assumiu a quinta colocação. Está disputando com Fluminense e Bahia a última vaga direta, né? Uma deve ficar mesmo com o Mirassol, e aí sobraria uma vaga direta para Botafogo, ou para Fluminense, ou para Bahia. Então o jogo significa muito para o Botafogo. E claro, significa muito para o Cruzeiro, porque em termos de Campeonato Brasileiro, será a última partida no Mineirão. E aí, claro, né, o foco talvez com o Leonardo Jardim colocando uma base aí de titular, pensando no duelo diante da equipe do Corinthians na outra semana, no dia 10 de dezembro, que é a partida da semifinal, o jogo de ida no Mineirão na quarta-feira, dia 10 de dezembro. O Cruzeiro vai divulgar neste início de semana os ingressos para o jogo com o Botafogo, talvez até faça aquela promoção para ter aí o torcedor neste último jogo, já que não tem mais chance de título, pode dar um prêmio para o torcedor, colocando um ingresso com um preço legal para continuar com essa grande média de público. E também, nesta semana, o Cruzeiro vai divulgar os detalhes da venda de ingressos para o duelo com o Corinthians. A venda para a semifinal deve se iniciar na sexta-feira. O domingo não teve trabalho na Toca da Raposa 2, reapresentação nesta segunda-feira. E aí serão reavaliados os atletas Caio Jorge e Arroio. A informação é que eles não preocupam. O Caio Jorge foi mais ali um desgaste muscular, então foi preservado, deve ficar à disposição para quinta-feira. Claro que o Leonardo Jardim agora vai trabalhar também a questão de não correr risco com nenhum atleta. Mas talvez o Caio Jorge tenha condição de jogar na quinta, até porque o Gabigol está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Romero retorna e o Arroio será reavaliado nesta segunda-feira. Mas a informação inicial, naquele teste ali no vestiário, é de que não preocupa também. Foi apenas uma contratura, não teria apontado ali nos testes nenhum rompimento muscular, nenhuma lesão. Então isso é um bom sinal, mas vamos aguardar a reavaliação nesta quinta-feira. Não tem necessidade nenhuma também de forçar o atleta na quinta-feira. A informação é que ele não será problema para os jogos da Copa do Brasil. Domingo contra o Santos, aí não tenho dúvida nenhuma que será um Cruzeiro bem diferente do que vem jogando, até porque ninguém vai se arriscar, faltando aí 3 dias para um duelo importante de semifinal da Copa do Brasil. Tá falado, pessoal?
Nesta segunda-feira, ontem teve o fechamento da rodada 36 e também da rodada 35. O Atlético Mineiro foi derrotado pelo Fortaleza. O jogo no Castelão em Fortaleza. Fortaleza 1-0 e o Fortaleza ainda na luta para permanência na Série A. E o Botafogo, que está ali de olho em uma vaga direta, próximo adversário do Cruzeiro, empatou com o Corinthians. Esse jogo foi 2-2 na Neoquímica Arena. E aí o Botafogo quinta-feira estará no Mineirão. O que está em jogo ainda no Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro não tem mais chance de título, mas quer garantir pelo menos a terceira colocação. Para isso, precisa de pelo menos um ponto nos 6 que restam. Flamengo e Palmeiras disputam o título. O Flamengo, muito próximo aí de ser campeão, precisa apenas da vitória diante do Ceará na quarta-feira no Maracanã. Ainda tem 2 vagas diretas na fase de grupos da Libertadores. O Mirassol está bem perto de uma, mas ainda, se for derrotado os 2 jogos, pode ser ultrapassado. Então, Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia. 4 para 2 vagas diretas. Aí tem que ver se não vai virar G8, se algum dos times, Cruzeiro ou Fluminense, chegar aí numa final de Copa do Brasil e ganhar a competição. Se virar G8, aí tem alguns clubes brigando ali por esta vaga na pré-Libertadores. Agora, em termos de zona de rebaixamento, a situação esquentou. Sport e Juventude já rebaixados. O Fortaleza, que derrotou o Atlético Mineiro, foi a 40 pontos, é o 18º. O 17º é o Internacional, que agora será comandado pelo Abel Braga nesses 2 jogos finais, 41 pontos. Mesma pontuação do Santos, que é o 16º, Vitória é o 15º com 42, Ceará o 14º com 43 pontos, Atlético Mineiro 13º, 45, Red Bull Bragantino 12º, 45, Vasco 11º, 45, Grêmio, 10º, 46, Corinthians, 9º, 46 pontos. Do 9º para baixo, ainda tem disputa. Claro que é mais difícil, mas do Corinthians, que é o 9º, para baixo, não tem ninguém garantido na Série A em 2026. É uma briga que promete. E temos jogos interessantes aí no meio de semana. Quase toda a rodada será A rodada começa, melhor dizendo, né? Nesta terça-feira tem Vasco e Mirassol, jogo no Rio de Janeiro. Tem Grêmio e Fluminense em Porto Alegre. Na quarta-feira tem Bahia e Sport, Red Bull Bragantino e Vitória, Fortaleza e Corinthians, Juventude e Santos, São Paulo e Internacional, Atlético Mineiro e Palmeiras, Flamengo e Ceará. Quinta, jogo isolado, Cruzeiro e Botafogo, brigando aí então o Cruzeiro para garantir pelo menos a terceira colocação na Série A, como foi dito pelo Leonardo Jardim na entrevista coletiva. O Cruzeiro vai divulgar hoje os detalhes da venda de ingressos para este compromisso com o Botafogo e nesta semana também informa os detalhes da venda de ingressos para o jogo com o Corinthians. Na outra semana, na outra quarta, no Mineirão, é a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro folgou ontem, se reapresenta hoje na Toca da Raposa 2 e aí começa a preparação para esse duelo de quinta. Lucas Romero volta de suspensão, Gabigol vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e hoje teremos aí a informação do clube sobre as situações médicas de João Marcelo, Caio Jorge e Arroio. A informação principalmente aí quanto a Caio e Arroio é que eles não serão problemas para os jogos da Copa do Brasil. O Caio tem uma possibilidade de jogar na quinta, o Arroio vamos ver, nenhuma necessidade de forçar o atleta. A informação que vem do Cruzeiro é que eles não têm problemas mais importantes ou problemas mais sérios aí
na questão muscular. Vamos acompanhar então a reapresentação desta segunda-feira na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Já o Cruzeiro está fora da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Cruzeiro mais otimistas ainda tinham alguma esperança, mas depois do empate 1-1 com o Ceará, na noite desse sábado no Castelão, o Cruzeiro não tem mais a oportunidade de brigar pela taça. Isso porque a Raposa foi a 69 pontos e com os 6 que ainda disputa, pode chegar no máximo 75. Mas essa pontuação o Flamengo já tem, enquanto o rubro-negro tem 22 vitórias, o Cruzeiro pode chegar no máximo 21. Então, por conta disso, dá para dizer que o Cruzeiro joga as 2 últimas rodadas apenas disputando a segunda colocação do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. Já contei para vocês que o vice-campeonato paga cerca de 2.300.000 reais a mais do que a terceira colocação. É provável que o Cruzeiro adote, especialmente no último jogo do Brasileiro, um time bastante mexido. Isso porque 3 dias depois tem confronto da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Inclusive nesse sábado contra o Ceará, o Cruzeiro já poupou um titular importante, o Caio Jorge. Gabigol inclusive jogou e não deixou boa impressão, foi super criticado pelo torcedor do Cruzeiro. A percepção que eu tive lendo as redes sociais de torcedores da Raposa é de que se o Gabigol for embora no fim desse ano, ninguém vai sentir falta. Só para completar em relação ao Cruzeiro, os 2 últimos jogos, Botafogo em casa, Santos fora de casa. Só para completar sobre o Cruzeiro, o Arruê acabou sendo substituído por conta de dores. No fim da partida, o Leonardo Jardim tranquilizou a torcida, afirmando que foi só uma contratura no adutor da coxa, algo bem leve, e ele saiu antes que a coisa piorasse. Foi substituído pelo Sinisterra, que deixou boa impressão.